Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Arielso Martins e hoje, juntamente com o professor Daniel Santos, continuaremos o conteúdo sobre conjuntos. O que veremos na aula de hoje? Na aula de hoje veremos a representação de subconjuntos por intervalos, operações com intervalos e representação geométrica. Bom, representação de subconjuntos por intervalos. Podemos representar certos subconjuntos de R pela notação de intervalos, sendo A e B números reais, tal que A menor que B. Veja algumas representações geométricas e algébricas de intervalos numéricos envolvendo A e B. Bom, temos aqui a representação geométrica, a representação algébrica e a descrição dessas representações. Então, podemos notar aqui que em A, o círculozinho aqui, ele não está preenchido, nem em A, nem aqui em B também, certo? Então, na representação algébrica, podemos dizer o seguinte, que x, que vai ser o valor que vai estar entre esse intervalo, ele pertence ao conjunto dos reais, tal que x ele vai ser maior que A e menor que B. Ou seja, ele também pode ser representado dessa outra forma aqui, que é o intervalo A e B. Podemos notar que o colchete aqui ele está virado para o lado oposto, ou seja, ele está aberto. Então, o que isso significa? Isso significa que tanto o A quanto o B eles não estão inclusos dentro do intervalo, dentro dos valores de x, certo? Então aqui, x é maior que A. Então aqui, se no caso o valor de A fosse igual a 5 e o valor de B fosse igual a 7, então o valor de x ele seria, o 5 não ia estar incluso, porque só ia estar incluso se fosse maior ou igual a 5. E aqui também o 7 não está incluso, só ia estar incluso se o x fosse menor ou igual a 7. Então, como não temos esse sinal de igualdade, o 5 e nem o 7 está incluso. Então, vai ser a partir do 5,1, 5,2 e aqui vai até o 6,9999, mas o 7 não está incluso. Então, por isso que o intervalo é aberto e essa bolinha aqui, ela não é preenchida, justamente por isso. Já nessa outra representação aqui geométrica, podemos notar que a bolinha está toda preenchida, certo? Então, a representação algébrica vai ser o seguinte, que o valor de x, ele pertence ao conjunto dos reais, tal que x ele maior ou igual a A e é menor ou igual a B. Ou então ele pode ser representado dessa outra forma aqui, O intervalo A e B, já que o colchete aqui, já está virado para dentro, certo? Então quer dizer que o intervalo aqui, ele é fechado, porque tem um sinal de igual também, certo? Então já aqui, se eu tiver o 5 e o 7, esses dois valores também estarão inclusos. O 5 e o 7 estarão inclusos. Justamente por isso, porque é um intervalo fechado. E isso mudou justamente por causa do sinal de igualdade. Aqui também podemos reparar nessa outra representação geométrica que temos aqui. O intervalo está fechado em A, está aberto em B. Então, na representação algébrica, podemos dizer que x ele pertence ao conjunto dos reais, tal que x ele é maior ou igual a A e menor que B. Ou seja, ele também pode ser representado dessa outra forma aqui. Como o intervalo em A está fechado, então colocamos o colchete virado para dentro. Já em B está aberto,
Então colocamos o colchete virado para fora. E aqui, ó, se tivermos os mesmos valores, 5 e 7, o 5 ele vai estar incluso dentro desse intervalo. Já o 7 não. Então seria os valores de x pode ser 5, 6, 6,7, 6,9, mas o 7 não está incluso. Já o 5 está. Então aqui é um intervalo fechado à esquerda. Já aqui, ó, é o contrário, né? Está aberto em A e fechado em B. Então, ó, x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x ele é maior que A e menor ou igual a B. Então, nós podemos colocar dessa forma, ó, o colchete virado para a esquerda, porque está aberto em A, né? E o colchete aqui, ó, virado para dentro, porque é fechado em B. Então, o intervalo é fechado à direita, certo? Então, ó, o valor de 5 aqui, no caso, ele não entra, porque o intervalo é aberto. O valor de 7, ele entra porque está fechado. Na representação geométrica. Bom, a bolinha, como já vimos antes, né? A bolinha vazia, que não é preenchida, ela indica que aquele extremo ele não pertence ao intervalo. A bolinha que é toda preenchida, né, a cheia, ela indica que aquele extremo ele pertence ao intervalo. Na representação algébrica, ó, os colchetes aqui virado para fora, nos dois lados, indica que os extremos A e B eles não pertencem ao intervalo. Já aqui nessa outra, com os dois colchetes virados para dentro, indica que os extremos A e B pertencem ao intervalo. Já aqui, ó, com o colchete virado para dentro em A e virado para fora, né, em B, ou seja, aberto em B, indica que o extremo A pertence ao intervalo, mas o extremo B não pertence. E aqui da mesma forma, é aberto em A e fechado em B. Então indica que o extremo A não pertence ao intervalo, mas o extremo B pertence. Bom, pessoal, agora o professor Daniel Santos vai dar continuidade à aula. Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade à aula falando agora sobre operações com intervalos, certo? Veja agora como proceder nas operações de união, intersecção e diferença com intervalos numéricos utilizando o recurso de representação geométrica. Dados os conjuntos A e B, né, onde A é igual a x pertencente aos reais, onde x ele é maior ou igual a menos 3 e menor que 2. E B é igual a x pertencente aos reais, tal que x ele é maior que 0 e menor ou igual a 8. Bom, pessoal, para efetuar as operações, representamos cada conjunto em retas paralelas. Então, vamos analisar primeiro a união com B e depois a intersecção com B. Pessoal, é o seguinte, vamos analisar aqui o conjunto A. Ele diz que o x ele é maior igual a menos 3 e menor que 2. Quando falar que é maior igual ou menor igual, quer dizer que esse 3 aqui no caso, que é menor que x, menor igual a x, ele pertence ao intervalo. Então, a bolinha é fechada. Quando falar que caso aqui é menor que 2, então são os números menores que 2. O 2 ele não faz parte desse intervalo, por isso bolinha aberta. Esse conjunto A ele tem essa representação, vai de menos 3 a 2, bolinha aberta em 2. O conjunto B, o x ele pertence aos reais, tal que o x ele é maior que 0, bolinha aberta no 0, e menor ou igual a 8. Então o 8 ele faz parte desse intervalo. Então bolinha fechada aqui no 8. Ele quer saber a união. Pessoal, a união, vou juntar os dois, o A e B. A bolinha fechada aqui em menos 3, bolinha fechada em menos 8. Então a unidade B é igual a x pertencentes ao reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 8, porque os dois intervalos aqui, ó, pessoal, eles são fechados. Agora a gente vai falar sobre a intersecção de A com B.
Vamos analisar, formar aqui o conjunto, o intervalo A, que está aqui, que é menos 3 e 2, e o intervalo B, que vai de 0 aberto a 8 fechado. A intersecção é a parte em que ele pertence tanto a A quanto a B. E o único intervalo que pertence a A e a B ao mesmo tempo é esse intervalo aqui, ó, que é 0, que é aberto, ó, e 2. A intersecção B igual a x, pertencente aos reais, tal que x ele vai ser maior que 0 e menor que 2. Agora a gente vai ver a subtração de A menos B e depois B menos A. O mesmo conjunto A, que está aqui, o conjunto A que vai de menos 3 a 2, e o conjunto B de 0 a 8. O intervalo A menos B, ou seja, eu tenho um conjunto A, o intervalo A, né, e vou tirar a parte de B. Então aqui, ó, de 0 para cá, ó, eu vou tirar todos, porque aqui é onde o intervalo de B. O intervalo A menos B é igual a quem? O menos 3 é fechado e o 0 fechado. Por que 0 fechado? Porque o 0 ele pertence ao intervalo A. A menos B é igual a x, pertencente aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 0. Então a gente vai para B menos A. Está aqui o intervalo A e o intervalo B. É a mesma propriedade. B menos A. Eu tenho aqui o intervalo B e vou tirar apenas a parte do intervalo A, que é essa parte aqui, ó. Então daqui para cá é o B menos o A. B menos A é igual a x, pertencente aos reais, tal que x ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 8. E agora a gente vai fazer esse exercício, pessoal. Dados os conjuntos M, x pertencente aos reais, onde x ele é maior que 1 e x ele é menor que 4. E N é x pertencente aos reais, tal que x ele é menor que menos 2 ou x é maior que 6. E o conjunto O, onde x ele pertence aos reais, tal que x ele é menor que menos 1. Então a gente tem que fazer primeiro essa operação aqui, né? A união de M com N. Vamos analisar aqui, ó. Ele diz que M, o x ele é maior que 1. Então x é maior que 1, então ele vai, ó. Mas ele dá outra condição para x, ele tem que ser menor que 4. Quando chegar no 4, eu paro. Como aqui diz que é menor, então ele não vai pertencer, o 1, tanto 1 quanto 4, ele não vai pertencer a esse intervalo, tá certo? Já o conjunto N, ele diz que o N ele é menor que menos 2 ou maior que 6. Ele é menor que menos 2, então ele parte do menos 2 ao infinito, e maior que 6. Do 6 ao infinito, pessoal. O 6, no caso, ele não vai pertencer a esse intervalo, por isso bolinha aberta aqui, ó. Quem é a união desses dois conjuntos? Eu vou só juntar tudo, pessoal, ó. Esse intervalo aqui, onde x é menor que menos 2. Esse intervalo aqui, ó, que é o mesmo intervalo de M, e esse intervalo aqui que é o intervalo de N. Então, a união de M com N é essa representação aqui. M união com N menos o conjunto O. O intervalo M unido a N, que foi o que a gente encontrou aqui, né? Agora menos o conjunto O. É o x pertencente aos reais, onde x ele é menor que menos 1. Tá aqui o menos 1, ele é menor, ele vai até o infinito, que é M unido a N menos O. Então, vou tirar a parte de O. Percebam que menos 1 ele passa por menos 2. Então, eu vou ter que tirar essa parte aqui. Ó. E aqui vai ficar o intervalo de 1 ao 4. Perceba que aqui não tem nenhum intervalo no O. E aqui, pessoal, como não tem também, a gente vai repetir. Portanto, o M unido a N menos O é igual a x pertencente aos reais, onde x ele é maior que 1 e menor que 4, que é esse intervalo aqui, ou x ele é maior que 6, ó, que é esse intervalo aqui. Ele pode ser representado também dessa forma. Pessoal, essa é a nossa referência para esta aula. Desde já agradeço a todos e até um próximo encontro.